Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Confesse. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Zona Sul Imobiliária. Nos 4 cantos da cidade. Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Em Holanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. Mais Construtora. Construindo sonhos para você e sua família. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Olá, bom dia, sábado 28 de agosto, o Tambaú Imóveis e Negócios está começando. Condomínios, você sabe o que é? A hora de um condomínio estão ficando muito mais interessante, porque hoje vamos falar sobre gestão deles na crise. Quais são os desafios e oportunidades? Para esclarecer tudo sobre esse assunto, já estamos aqui com os nossos convidados, os advogados especialistas no direito condominial, Dr. Alan Matias e doutora Priscila Massicano. Tem também as melhores oportunidades das principais construtoras imobiliárias da Paraíba no nosso giro de ofertas. E hoje tem ofertas. No quadro Momento Imobiliário, o presidente do COFES, João Teodoro, fala sobre eventos turísticos, esportivos e comerciais que movimentam o mercado da construção civil. Coisa boa vem por aí. Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador, começa agora. A adaptação foi regra para muitos setores durante a pandemia. Um dos que mais teve mudanças foi o das administradoras de condomínios. Novas regras e costumes que tiveram que ser implantadas e deixaram muita gente com dúvidas. Veja o nosso VT. O Manolo dirige essa empresa administradora de condomínios há mais de 20 anos. Não recorda de um período tão desafiador como esse. Foi realmente um período bastante difícil que nós precisamos rapidamente ter que se readaptar, né, a todas essas mudanças que houveram durante esse ano de pandemia, principalmente com relação às assembleias de condomínio, entendeu? Que realmente passaram a ser nesse sistema virtual, né? As pessoas exigindo muitas questões de limpeza em prédio, com carência também de mão de obra, porque muitos funcionários ficaram doentes. Então foi um período bastante complicado e a gente teve que se readaptar muito rapidamente a todo esse sistema. Achar maneiras de manter o fluxo de trabalho da administradora também não foi fácil. Em todos os decretos, praticamente em nenhum momento a gente foi classificado como sendo atividade essencial. Então a gente realmente teve que se readaptar a tudo isso. Nem tudo dá para fazer home office. A própria estrutura da empresa, a gente não tem condições de manter toda a documentação em home office, porque tudo vem para a empresa, então você teria que levar. Então a gente tentou trabalhar em forma, dando prioridades àquilo que você realmente não podia parar, entendeu? Que compromete a questão dos pagamentos dos fornecedores, a questão do pagamento de salário de funcionário, entendeu? Tentando dar o apoio logístico ao condomínio na compra de materiais e pedindo compreensão aos clientes que algumas coisas realmente iam ficar para ser resolvida tão logo fosse melhorando a situação. Nos meses em que o isolamento estava mais forte e as pessoas estavam mais tempo dentro dos lares, nos condomínios foi momento de adaptações. Missões para todos que são pilares da gestão condominial. O gerente, ele trabalha auxiliando o síndico nas questões operacionais do condomínio. O que é isso? Questão de manutenção de bombas, manutenção de caixa d'água, toda a manutenção do prédio, o gerente condominial, ele fica responsável por isso, de fazer cotação de preço e passa essas demandas para o síndico.
E a tomada de decisão é do síndico. A administradora ela auxilia o condomínio na questão das prestações de contas, folha de pagamento, nessa parte que demanda a questão trabalhista, essas coisas. A piscina que vivia cheia antes da pandemia agora passa bom tempo assim. Álcool, gel e sinalizações foram providenciadas de maneira estratégica nesse condomínio, o qual ela gerencia. A Emanuele precisou ficar ainda mais atenta nesse período de Covid. Depois das flexibilizações, os agendamentos via aplicativo se tornaram realidade para o acesso às áreas comuns, como a academia. O mais desafiador foi o pessoal ter a consciência de que o vírus realmente matava e ainda mata, e ter a consciência de não aglomerar nas áreas comuns. Porque, como você vê, a maioria dos condomínios são residência clube, onde tem piscinas grandes, áreas de lazer, que são atrativas. Então, a dificuldade foi manter essa questão do distanciamento, mas que agora o pessoal está consciente, né? O desafio não foi só o de buscar essa adaptação. Muitos condomínios tiveram dificuldade financeira, porque a maioria dos moradores são empresários e sofreram com isso, com a pandemia, né? Então aumentou o número de inadimplência. Para você, quais são os aprendizados que ficam desse período que deve ter sido desafiador? Um olhar mais humano. Eu acho que dá valor às pessoas e não às coisas. Isso daí ficou muito forte para mim. Eu acredito que houve um bom senso realmente, e o bom senso foi fundamental, né? Sempre tem aqueles que realmente saem da curva, mas a maior parte da população foi muito consciente. Os clientes, os síndicos foram conscientes, também estavam passando por esse problema, né? Porque não é uma pandemia que não atingiu um setor, atingiu a todos, né? A parte de quem ficou em casa também, tem alguns que perderam emprego. Então a gente teve que se adaptar a todo um sistema de dificuldade financeira. Alguns condomínios que estavam com taxa extra, houve a solicitação de reduzir o valor da taxa, segurar um pouco naquele momento mais difícil, para depois retomar algumas obras que o condomínio vinha tendo. Então eu acredito que o bom senso mesmo, a educação, foi primordial nesse período mais difícil. A pandemia da Covid-19 afetou diversos setores da nossa sociedade, inclusive, né, claro, não podia ser diferente, as modalidades dos condomínios residenciais, comerciais, que na verdade precisaram se adaptar e encontraram alguns desafios durante todo esse período. Aqui no estúdio eu recebo dois especialistas, advogados, o doutor Alain Matias e a doutora Priscila Massicano, para debater todos os detalhes que a gente vai tirar agora para vocês nesta manhã de sábado, dia 28. Bom dia, doutor Alain, bom dia, doutora Priscila. É uma honra, né? Nesse sábado a gente está debatendo um assunto cotidiano. A gente viu aí na matéria que as pessoas, apesar dessa pandemia, apesar das dificuldades, mas estão se adequando com a área digital, com a área de remarcação. A gente vai debater aqui extensamente esse assunto. Uma pergunta que a gente, durante a semana que soltou nas redes sociais da TV, nas minhas redes sociais, os telespectadores encheram os internautas de perguntas. E a gente selecionou algumas e vamos debatê-las aqui. Uma das dúvidas que as pessoas mais tiveram é quem responde pela gestão do condomínio. A gente sabe que os proprietários se reúnem, elege o síndico, tem a administradora, a gente tem síndico profissional, tem gerente, tem supervisor, dependendo do tamanho. Mas quem responde pela gestão de condomínio? Bom dia, doutor Alain Matias, seja bem-vindo novamente. E o que é que o senhor tem a dizer ao telespectador sobre esse assunto? Bom dia, Rômulo. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui. E assim, quem responde diretamente, de acordo com o Código Civil, é a figura do síndico. E o síndico, por sua vez, pode delegar algumas atribuições à administradora e em alguns condomínios ele tem a figura do gestor condominial, do gerente, né? Aquele auxiliar administrativo, que também é um braço para o síndico na administração. Mas a responsabilização direta é do síndico. Ele pode sim delegar algumas atribuições para ter aí a questão desse assessoramento, né? E hoje a gente vê, como foi mostrado aí, condomínios de grande porte, onde apenas a figura do síndico não comporta essa administração. Perfeito. Doutora Priscila, muita gente interagiu nesse período
que a gente ficou nas redes sociais. E a Camila, ela mora em Mangabeira, ela mandou uma pergunta muito interessante que eu pincelei para trazer aqui para o programa. Ela fez a seguinte pergunta: o que acontece se o síndico não convocar as assembleias para aprovar o orçamento das despesas, as contribuições condominiais e a prestação de contas? Porque a gente sabe que tem que ter, como qualquer empresa, né? Tem que ter todo esse organizacional. Muito bom dia, muito obrigado por estar aqui com a gente nesse sábado pela manhã. Muito bom dia. Queria dizer que é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E realmente é uma pergunta bem pertinente, porque o síndico, ele de fato, ele não é empregado do condomínio, mas ele presta serviço para o condomínio, ele tem um dever de transparência com o condomínio e essa assembleia, ela precisa acontecer anualmente. A Assembleia Geral Ordinária, ela precisa ser convocada anualmente pelo síndico e caso ele não o faça, os condôminos podem fazer isso. Através de 1/4 dos condôminos, essa assembleia pode ser convocada e caso não haja a convocação por 1/4, pode ser feita também a convocação através de um condômino individualmente, através de uma solicitação judicial, ele pode requerer na justiça, mediante uma determinação, essa assembleia pode sim acontecer. É importante que ela aconteça sempre no início do ano, até para que se faça uma previsão orçamentária daquilo que vai ser gasto, da prestação de contas também do ano anterior. Então, caso haja essa sensação para o condomínio, essa percepção que já se ultrapassou esse prazo, claro, usado sempre o bom senso, é possível sim ser convocado pelos próprios condôminos. Entendi. Até porque, como é que você vai pagar uma taxa condominial se você não tem uma previsão, algo já montado e aprovado em assembleia? Exatamente. Como é que você vai dizer se aquele recurso ele está sendo bem aplicado se você não demonstra? E outras coisas que a senhora muito bem falou. Uma das coisas que mais nos preocupa, doutor Alain, e foi o que a gente mais recebeu de mensagens via WhatsApp e no Instagram, é a convivência em condomínio. Porque o gestor, o síndico, a administradora, seja quem for, os proprietários se preocupam muito com algo chamado convivência. E convivência não é algo, doutora Priscila, muito fácil, né? A gente sabe, no dia a dia, personalidades, interesses, formas de ver o mundo, totalmente política, religião, futebol, então há divergências. Mas uma pergunta que a gente achou muito interessante é que quando houver essas confusões de condomínio, quais são os crimes contra a honra que a vida condominial pode ocasionar caso alguém dentro da relação de condomínio cause um para o outro? Rômulo, na verdade aí aquele trio dos crimes contra a honra, com certeza ele infelizmente está no cotidiano dos condomínios, que é a injúria, a calúnia e a difamação, né? E principalmente a figura do síndico. Ultimamente, a figura do síndico aí, o grupo de WhatsApp veio disseminando no condomínio e com essa disseminação de grupos de WhatsApp cada vez mais, como eu costumo dizer, quem são esses leões de internet, né? Aquelas pessoas que têm a coragem de xingar através de um WhatsApp, de ofender, né? Tanto o síndico como outros condôminos e que, na realidade, também respondem da mesma forma que se essa ofensa fosse presencial. Então, o trio infelizmente está presente. A injúria, a calúnia e a difamação está presente na realidade condominial. Ainda pegando essa deixa de crimes, quando aquela figura do condômino antissocial, que evidentemente vai sofrer as penas, as sanções administrativas, né? Desde uma advertência, multa e ocorrência no livro, a gente sabe disso. Mas ele também está exposto a sua atitude ser um crime dentro do condomínio? Sim, se a sua atitude ela for algo atribuído a crime, ele vai responder da mesma forma. E no que diz respeito ao âmbito condominial, o limite dessa penalidade administrativa aí pode ser também a perda do uso da unidade, ou seja, ele não perde a propriedade, mas ele perde o direito de usar a sua unidade, ou seja, ele é proprietário, porém não pode usar. Então esse é o limite do condomínio antissocial e, obviamente, se o ato dele for um ato criminoso, ele vai responder da mesma maneira. Algo que nos preocupa muito, doutora Priscila, é exatamente ainda nessas medidas, o município e o governo do estado, eles aplicam a regra dos decretos. Os decretos, eles privam algumas situações. Por exemplo, você não poder deixar de usar máscara na rua e nos ambientes, horário de fechar bares, restaurantes, shoppings, etc. Então, a regra está posta aí.
Uma das coisas que mais as pessoas perguntam é o seguinte: se as medidas restritivas, né, que são aplicadas, evidentemente, pelos poderes constituídos, municipais e estaduais, ela pode ou não, né, o uso dessas áreas comuns serem aplicadas nelas, já que já está se vacinando. Então, alguns condôminos perguntam se são legais essas normas do decreto serem aplicadas dentro das áreas comuns, que eles acham que são donos, podem tudo. O que é que a senhora tem a dizer ao telespectador, aos condôminos, que são a maioria de quem mora hoje em vertical ou horizontal, em relação às regras, são legais, não são, e tem que ser aplicadas também dentro do condomínio, ou o condomínio pode flexibilizar a seu critério? Pois bem, Rômulo, em tempos de pandemia, a preocupação dos síndicos ela foi redobrada, porque, na verdade, quem é o responsável no condomínio por preservar a coisa como área comum é o síndico. Então, ele tem esse dever de tomar as medidas mais drásticas, pelo menos a princípio. Foi por isso que, quando se iniciou a pandemia, as áreas comuns foram fechadas, tudo isso em atenção às medidas governamentais que já estavam sendo tomadas diante do aumento da curva da epidemia, do colapso da saúde pública. Isso tudo foi necessário ser implementado, até porque a gente sabe que o síndico ele responde civil e penalmente pelos seus atos. E é tipificado no Código Penal a conduta de alguém que burla ou infringe as determinações sanitárias que visem evitar a propagação de doenças contagiosas. Então, se ele não traz para dentro do condomínio essas medidas que estão sendo implementadas fora, nos espaços públicos, ele está simplesmente infringindo uma determinação governamental, e isso traz para ele uma responsabilização muito grande. Agora, a gente sabe também que cada momento ele tem que ser analisado em sua particularidade, cada condomínio tem a sua particularidade, e estamos já aqui há quase 2 anos do começo de tudo. Existe um relaxamento, uma flexibilização das normas também nos espaços públicos, de modo que é salutar que isso seja levado para as assembleias, para que haja uma flexibilização de acordo com aquela necessidade do condomínio. Inicialmente, sim, o síndico ele tem autonomia e tem o dever de impor as proibições, mas se essa proibição ela perdurar no tempo, sem um fundamento claro e necessário, isso sim precisa ser revisto, a Assembleia precisa deliberar para que as medidas sejam pouco a pouco relaxadas, talvez não relaxadas, mas controladas, estabelecer um uso controlado das áreas comuns, das áreas de lazer e trazer para a gente uma nova vida, porque esse novo normal parece que não é mais algo novo, é algo que veio para ficar, e a gente tem que estabelecer novas condutas. Porque o direito de propriedade não está acima do direito à vida, né, doutora? Não, e existe a saúde pública, que é um direito coletivo, que se sobrepõe ao direito da propriedade individual. Então, nesse aspecto, a gente precisa relativizar esses interesses menores e pontuais em nome da saúde pública. A gente sabe que um condomínio, apesar de não ter personalidade jurídica legal ou real, né, não está disciplinado, eu acho que é uma falha da lei, mas a gente não veio aqui para discutir o poder legislativo, mas algo que precisa, dependendo do tamanho ou não, de ser constituído algumas situações, alguns setores, algumas comissões. E mais que me perguntaram aqui foi qual a finalidade do tal Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo, qual a diferença de um para o outro e em que momento eles devem realmente existir, doutor Alain? Rômulo, essa figura do Conselho Consultivo Fiscal, alguns condomínios misturam essas duas competências, o consultivo fiscal está no mesmo corpo, mas o fiscal ele vai ali fiscalizar os atos do síndico, né, dentro do condomínio, dando pareceres e fiscalizando até mensalmente. Eu acredito que é algo que deve ser feito, se aquelas contas do síndico são realmente condizendo com a verdade, e que na Assembleia Geral Ordinária esse Conselho Fiscal ele vai sim dar um parecer, que não é um parecer vinculativo, ele é opinativo, é a Assembleia que vai decidir se segue ou não. Mas o papel do conselho é esse. Em algumas vezes o consultivo também, o síndico ele vai ali conversar com eles para ter uma decisão colegiada e dizer que aquela decisão não partiu apenas do síndico. Então, esse conselho, ele ora se confunde, mas o fiscal ele tem sim essa questão de fiscalizar a saúde financeira do condomínio, de orientar em algumas situações o síndico, e o consultivo de tomar algumas decisões e deliberações dentro do condomínio para que
essas decisões sejam levadas para o todo, para o corpo condominial. E o senhor, inclusive, aconselha, independente do tamanho, que esses conselhos existam até para ajudar, assessorar a melhor gestão, não é isso? Exatamente. Esse conselho ele deve existir em cada condomínio, certo? É tanto que o Conselho Consultivo Fiscal está na maioria das convenções, tanto no Código Civil também, elenca esse conselho. O que não é obrigatório é a figura do subsíndico, mas o conselho sim, ele é de grande valia para dentro do condomínio, para auxiliar até na gestão também das contas do condomínio. Doutora Priscila, a gente vai para o intervalo, mas já vou deixar um desafio para a senhora para o próximo bloco. Muita gente perguntando sobre o papel da relação quando o dono do imóvel aluga e cria aquela figura do locatário, se ele tem direito dentro do condomínio de participar da assembleia e outras coisas. Mas vamos deixar para o próximo bloco, tá certo? Uma pausa na nossa conversa para irmos ao intervalo comercial. Permanece aí com a gente, não troca de canal. Voltamos já já. O que é viver bem? Para uns é razão, para outros emoção pura. Para nós é fazer a sua vida melhor. Unimos arquitetura, design e tecnologia para ser seu lar, seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias, colocando a Aliança entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Aliança, aqui eu vivo melhor. Entre olhar o mar da varanda, mergulhar na piscina ou fazer umas comprinhas no shopping, fique com os três em um MRV como a Grande João Pessoa nunca viu. E seja bem-vindo ao seu novo mundo com o melhor de Intermares à sua volta. O mundo do reserva ao magro. Um MRV com elevador, opção de varanda e muito lazer que está esperando por você com condições facilitadas. Confira, ligue, chame no WhatsApp ou acesse mrv.com.br. Eu, Éder da Jampa e minha equipe temos mostrado para várias pessoas que elas podem, que elas conseguem realizar o tão almejado sonho da casa própria. Aqui na Fábrica de Sonhos da Jampa Imobiliária, você e sua família é tratado da forma que vocês merecem, porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! A prova do Enseja 2020 está chegando. Será dia 29 de agosto. É a sua chance de concluir o ensino fundamental ou médio. Então, se você se inscreveu, não falte. Para saber o local da sua prova, consulte o cartão de confirmação da sua inscrição no site ensejanacional.inep.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Tambaú Imóveis e Negócios está de volta e agora vamos contar as novidades do empreendimento Breeze Flat aqui no bairro do Bessa. Bom dia, Grazi. Eu soube que você vai trazer muitas novidades, está vendendo demais depois de estar aqui no Tambaú Imóveis. O que é que você diz ao telespectador? Bom dia, Rômulo. Bom dia para você que está nos assistindo. Isso mesmo, Rômulo, sucesso de vendas na Zona Sul Imobiliária. E hoje nós viemos trazer para você um empreendimento imperdível com acabamento impecável, localizado no bairro do Bessa, o residencial Breeze Flat. Então, se você deseja morar em uma praia tranquila ou investir para a temporada, você não pode perder essa oportunidade. O flat tem um suíte, sala, varanda, cozinha, WC social, área de serviço e opção de área externa com hidro, viu? Você não pode perder essa oportunidade. O prédio tem área de lazer completa, com piscina, salão de festa, salão de jogos, academia, 2 elevadores e muito mais. E tudo isso a partir de 210 mil no bairro do Bessa, em frente à praia. Então você realmente não pode perder. E para isso nós da Zona Sul estamos aqui, né? Para realizar o seu sonho. Então só entrar em contato no número 3021-0101 ou no 8700-0101. É o WhatsApp, só mandar aquela mensagem. Temos corretores de plantão de domingo a domingo para melhor te atender. Como vocês já sabem, também estamos localizados em 5 bairros aqui em João Pessoa para facilitar o seu sonho.
no bairro do Bessa, Bancários, Mangabeira, Valentina e Gásia. Assim fica muito fácil, né, Rômulo? E claro que você vai ter que vir para melhor, né? Temos mais de uma década de mercado, então vem para a Zona Sul que aqui a gente prioriza o seu sonho. Quero lhe dizer que muita gente tem perguntado o seguinte: se eu não tiver o dinheiro da entrada e se eu não tiver o dinheiro para escriturar o meu imóvel, o que é que a Zona Sul resolve? Aqui temos imóveis com documentação inclusa e entrada facilitada parcelada, viu? Não tem desculpa para você realizar o seu sonho. Então, entre em contato e vem realizar o seu sonho com a Zona Sul. Obrigado, Grazi. Até o próximo sábado. Obrigada, Rômulo. Antes de continuar e a gente voltar ao nosso bate-papo, você sabe como funciona o acompanhamento, né, do tratamento da saúde na relação de trabalho, a segurança do trabalho? O procurador do trabalho vai dar essa dica agora a você, veja. Com a pandemia de Covid-19, a atuação do Ministério Público do Trabalho, que já se dá desde sempre nessas questões relacionadas à saúde e à segurança do trabalho, ela se intensificou ainda mais. Evidentemente que atento a essas peculiaridades, a diversas questões, e isso se torna ainda mais relevante no atual contexto em que se busca avançar efetivamente em várias partes do país num processo de retomada gradual das atividades, inclusive sob o ponto de vista de atuação presencial. Então o Ministério Público do Trabalho tem atuado cotidianamente buscando garantir a efetiva adoção de medidas preventivas e protetivas para os trabalhadores e com o que acaba trazendo reflexos para a sociedade como um todo, até porque esses ambientes de trabalho são compartilhados, sem dúvida nenhuma, pelos trabalhadores que ali estão, mas também pelos mais variados segmentos da sociedade, a depender principalmente do ramo de atividade de determinada empresa, que frequenta aquele espaço. Então, garantir a saúde e a segurança do trabalho é, sem dúvida nenhuma, garantir a saúde e a segurança da sociedade como um todo. E o Ministério Público do Trabalho está atento a isso e atuando cotidianamente neste sentido. É muito importante essa dica: segurança e saúde na relação trabalho tem que ser observado pelos empresários, pelos empregados. Fizemos um programa no sábado passado tratando sobre isso, por isso que hoje eu trago essa dica. Agora a gente continua falando sobre gestão de condomínio na crise, oportunidades para você aprender e ajudar a quem administra o seu condomínio. Nós aqui estamos recebendo os advogados especialistas no direito condominial, doutor Alain e doutora Priscila. Doutora Priscila, eu deixei aqui no intervalo uma pergunta que muita gente tem dúvidas, acha que é o proprietário alugou, mas o inquilino ele não tem direito a nada. E a pergunta que não quer calar é: o locatório pode participar das assembleias ordinárias e extraordinárias de condomínio? Ele tem essa prerrogativa ou não? Pois bem, Rômulo, na verdade participar todos podem. Existe uma diferença aí entre participar e votar. Os locatários, eles podem ser sempre ouvintes, mas eles podem votar sim se eles estiverem adimplentes com a taxa de condomínio e se eles estiverem munidos de procuração. Por quê? É possível que o próprio proprietário ele queira se fazer presente na Assembleia e usar seu direito de voto. Então, é necessário que ele outorgue para o locatário esse direito de voto, caso assim ele deseje. Mas é sempre importante que o locatário procure manter um entendimento com o proprietário para que ele sempre se faça presente para responder por aquela unidade condominial, para que as assembleias possam cada vez mais refletir as necessidades daquele condomínio e que sejam tomadas as decisões que atendam ao interesse de todos. Porque o que a gente tem sentido muito nas assembleias é que as pessoas não se fazem presentes e isso dificulta a administração. Na pandemia, a gente até teve uma grata surpresa com as tecnologias, os aplicativos, as plataformas virtuais trouxeram para perto essas famílias que muitas vezes não podiam participar das assembleias por algum motivo de trabalho ou enfim. Isso tem acontecido com maior frequência e isso facilita a gestão do condomínio. Então, sim, o locatário pode sim participar desde que esteja com a procuração do proprietário. Na verdade, ainda sobre isso, a grande dúvida é porque as pessoas veem a figura do inquilino como não fosse que tivesse a posse temporária do imóvel e ele, na verdade, tem. Nem o proprietário pode entrar dentro do imóvel se ele não permitir. Então, é uma pessoa que deve participar, porque muitas vezes reivindicam, mas não participam, né? Não traz para a discussão, porque condomínio é uma decisão
colegiada, é uma decisão da maioria, doutor Alain. Então é muito importante que a gente esclareça que o inquilino, como a senhora mesmo falou, ele pode participar, agora votar só com procuração específica. Muito Exato. Bom. Agora, a gente não tem dúvidas que essa pandemia trouxe já o agravamento da economia. Isso aí a gente sabe, não pode negar, apesar de que alguns setores eles estão reagindo muito bem. Mas a crise, ela está aí posta. E muita gente nesta pandemia perguntando, doutor Alain, se nessa crise econômica o síndico poderá reduzir o número de funcionários do condomínio sem consultar os condôminos, porque muitas vezes no desespero, vê na conta, às vezes ele vai querer tomar aquelas medidas, eu vou demitir o porteiro, vou demitir o zelador, vou demitir fulano, ciclano, inicialmente por conta da crise e às vezes por personalidade, e isso pode acontecer ou não. O que é que o senhor orienta ao telespectador sobre essa pergunta? Rômulo, o síndico ele pode sim, na verdade é o que a gente chama de enxugar o orçamento condominial. Agora ele tem que observar se essa decisão não vai comprometer a questão da segurança do condomínio, o operacional, o dia a dia do condomínio. Ou seja, eu posso reduzir o quadro sem que afete o dia a dia do condomínio, seja numa limpeza, seja numa manutenção, seja numa segurança. Então, o síndico ele tem essa prerrogativa, ele pode sim fazer essa demissão, porém ele tem que observar alguns fatores. E esse fator de manutenção, segurança, né, a questão da limpeza do condomínio, onde eu vou mexer numa portaria, se é na limpeza, onde é que eu posso reduzir. Então, assim, todo colaborador, ele está ali, ele tem sim o seu papel. Porém, quando a coisa aperta, a gente vai, não só como no condomínio, como em qualquer outra empresa que passe por uma crise financeira, ela vai procurar reduzir esses custos e aí, obviamente, o síndico, como essa figura de liderança dentro do condomínio, tendo a prerrogativa, ele vai poder fazer, porém, observando esses fatores que eu falei. Doutora Priscila, a gente sabe que a gente está num momento, como foi respondido aí o doutor Alain, dificuldades, né? Essa pandemia é uma novidade mundial, uma coisa que nunca a gente pensava em passar e está passando, mas temos que enfrentar. Aí vem a crise. Mas tem condomínios que são mais organizados, tem um dinheirinho em caixa e resolve fazer obras. O que a senhora tem a dizer aos telespectadores e aos condôminos, síndicos, que é um processo de gestão muito difícil. Mas se o síndico resolve fazer obras no condomínio, seja elas porque começou a chover, aqui em João Pessoa, quando chove, às vezes dá alagamento, dá vazamento, ou mesmo obras de reforma e tal. Então ele resolve fazer obras. Ele precisa da autorização como síndico. Não, eu sou o síndico e durante a minha gestão eu posso tudo. Ele não precisa de uma assembleia específica, ele não precisa dessa autorização para determinado tipo de obra. Como é que funciona dentro da relação condominial obras? Então, se forem as obras realmente necessárias, aquelas que são inclusive urgentes, ele pode de imediato já executá-las. Se essas obras urgentes, elas forem de um alto valor, um valor excessivo, ele precisa comunicar à Assembleia e, dependendo da urgência, ele pode até fazer uma Assembleia antes, mas se realmente não for possível, ele executa o serviço, depois ele informa a Assembleia que foi necessário fazer aquela obra. Seria, digamos assim, um elevador que parou de funcionar, ele precisa reparar o elevador, o equipamento, então realmente ele pode executar isso sem autorização da Assembleia. Se for uma obra, digamos assim, de embelezamento do condomínio, um projeto paisagístico, uma construção de uma piscina, isso realmente demanda a autorização de 2/3 dos condôminos. Ele não pode decidir por conta própria. Normalmente isso vai gerar uma taxa extra e isso precisa realmente ser submetido à Assembleia. E aí nós temos também uma possibilidade de fazer uma obra que seria as chamadas obras úteis, que são aquelas que trazem uma melhoria para o condomínio, como, por exemplo, a cobertura de uma garagem ou mesmo uma conservação para evitar o desgaste de pastilhas, tem que fazer uma impermeabilização. Então, essa sim a gente pode fazer mediante autorização de 50% mais um dos condôminos, seria a maioria dos condôminos, e ele pode fazer sem nenhum problema. Entendi. Muito boa a sua resposta. E muita gente aqui que participou, né, desse debate, doutor Alain, eles têm uma dúvida muito interessante, é que esse momento muita gente teve dificuldades, perdeu o emprego ou mesmo fechou a sua empresa, sentiu algum tipo de dificuldade com a pandemia. E a pergunta que mais
a gente recebeu nessa semana foi se o condômino ele pode ser privado de usar as áreas comuns porque está devendo a taxa condominial. Essa pergunta eu acho que é a da maioria das pessoas. Viu? Romulo. Infelizmente, assim, não infelizmente, aqui o Código Civil ele diz que a única penalidade para o condomínio inadimplente é os juros e a multa, né? E que aí a convenção vai estabelecer os juros. Se a convenção não estabelecer esses juros, não vier convencionado no ato do condomínio, o Código Civil determina que seja de 1% ao mês e a multa seja limitada a 2%. Então essa é a penalidade imputada para o condomínio inadimplente. Ele não pode ser privado do uso das áreas comuns no condomínio, ou seja, vai ser aí um bis in idem, ele vai estar sendo penalizado 2 vezes pelo mesmo ato. Então, vai pagar os juros e a multa e também vai ter sua circulação privada dentro do condomínio, dentro das áreas de lazer. Então, não pode. Você que é gestor, síndico de condomínio, não tenha cuidado com essa ação, porque pode sim gerar até alguma ação judicial em face do condomínio por esse excesso. Um dano moral, né? Isso, um dano moral. Coisa nesse pegando, Romulo, se me permite só um pouquinho do gancho, doutora Priscila, na última pergunta dela, o pessoal acha que por ter aquele fundo de reserva, o síndico ele pode a qualquer momento usar o fundo de reserva para qualquer tipo de obra. Né? Então o fundo de reserva ele tem a natureza emergencial, como a doutora Priscila falou, que uma obra urgente ele pode até se reportar o uso do fundo de reserva e fazer essa reposição depois. Claro. Mas geralmente quando se trata de uma obra urgente, além de respeitar os quórums, ele vai ter que, na maioria das vezes, fazer a taxa extra. A gente vai para um giro e para o intervalo, mas já vou deixar outro desafio aqui, que esse é importante. Nem todo mundo quer ser síndico, mas quem quer ser síndico tem dúvida se vai ser ou não vai ser remunerado e como ele pode ser remunerado. Mas não respondo agora não, vamos deixar para o próximo bloco. Antes de adquirir um imóvel, é preciso procurar por boas oportunidades. Isso é muito importante. E, claro, aqui no nosso programa, a gente tem e separa para vocês as melhores opções. Pia Freire, a nossa galega, que agora está mudada, mostra todos os detalhes e destaque da construtora Guedes Pereira e também da FK Imóveis. Acompanhe. Hoje o Tambor Imóveis e Negócios dá boas-vindas à construtora Guedes Pereira, que traz para a nossa cidade um conceito diferenciado, exclusivo e com muita tradição. André, conta pra gente um pouco sobre a história da empresa. Bom dia, tudo bem? Prazer, Bia. Prazer participar aqui do nosso programa com o meu amigo Rômulo. E é um prazer a gente contar um pouco da nossa história, né? A gente já nasceu nesse berço da construção. É uma família de tradição de 36 anos de história na construção civil, na verticalização. E em 2009 a gente começou nossa história da terceira geração no Minha Casa Minha Vida, né, até então. Então a gente vem fazendo esse trabalho, hoje a gente é líder, Bia, do Minha Casa Minha Vida. E agora estamos aqui na Zona Norte com os lançamentos da linha Setai, que foram um sucesso, né, que foram esse sold out, 4 empreendimentos e todos 100% vendidos. Essas são as áreas de atuação? Isso, são as áreas de atuação. Hoje a gente está atuando do Minha Casa Minha Vida, que é a Casa Verde e Amarela, até o AAA, que é a linha Setai, que é o altíssimo padrão aqui da nossa cidade, que vem revolucionando o Skyline. André, conta pra gente o diferencial do Grupo GP. Nosso diferencial acho que é essa relação humana, né? A gente procura muito ser portas abertas, ter essa relação, realmente esse contato físico, mesmo no tempo de pandemia, no bom sentido, de ter essa percepção do mercado como um todo, dos clientes, e assim a gente conseguir fazer uma análise muito mais profunda do que realmente é necessário. Que isso não mostra-se em planilhas, não mostra-se em estudos. Então, nossos produtos, eles são personalizados, vamos dizer assim. Convido a todos os corretores a fazerem parte do Grupo GP, né, de todos os municípios que estão aqui nos assistindo, entrar em contato, terei o prazer em atendê-los pessoalmente. E é isso, é nosso trabalho, né? Um trabalho humano, é um trabalho de calor. Pois, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Bia, muito obrigado, Rômulo. Obrigado a todos e um bom dia.
Se você tem o sonho da casa própria, aqui na FK é para realizar. Ainda mais com um desconto super especial do Bosque Imperial 2. É isso mesmo, Priscila? Bom dia, Bia. Bom dia você de casa. Isso mesmo, Bosque Imperial 2 é um empreendimento sensacional que tem uma área de lazer completa, com piscina, churrasqueira, salão de festas, playground e num preço imperdível de R$ 129.900 por R$ 124.900. Corre e aproveita essa oportunidade, porque até hoje é essa promoção, tá? E detalhe, aqui na FK Imóveis você tem cashback, isso mesmo que você ouviu. A sua carta de crédito aprovando o valor total, você vai ter R$ 600 em dinheiro no ato da assinatura do seu contrato. Então corre e aproveita, a sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. E aí, viu que as ofertas são incríveis? Liga agora para os corretores de imóveis da construtora Guedes Pereira e também da FK Imóveis. Vamos para mais um intervalo, só são 2 minutinhos, voltamos já já. Estou aqui no segundo andar do Mais Imperial Residência, obra que está bastante avançada e em ritmo acelerado. Nós já iniciamos os acabamentos das fachadas e as instalações elétricas e hidráulicas dos apartamentos. Nos apartamentos, o assentamento do revestimento de piso e parede já foi iniciado. E como vocês podem ver, as instalações elétricas já estão bem avançadas. Mais Imperial Residência, equilíbrio e plenitude que marcam a chegada da Mais Construtora no bairro do Bessa. Um sucesso de vendas que restam poucas unidades. É mais fácil que imagina, só vivenciando para saber como é incrível transformar a sua vida aqui na FK com o sonho da casa própria. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Pensou em sair do aluguel? Pensou na Jampa, a imobiliária que mais ajuda as pessoas no sonho da casa própria. Aqui, sua carta de crédito analisada na hora. Entrada zero, toda a documentação inclusa, primeira parcela só daqui a 6 meses. Porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! Já estamos de volta e no Momento Imobiliário de hoje, o presidente do COFES, João Teodoro, fala sobre eventos turísticos, esportivos e comerciais que movimentam o mercado da construção civil. Veja. Olá, meus amigos e amigas corretores de imóveis de todo o Brasil. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e dessa vez eu gostaria de fazer uns comentários interessantes, ainda que genéricos, sobre um assunto que eu acho que é importante para todo corretor de imóveis. Quem não se lembra, por exemplo, das Olimpíadas no Rio de Janeiro e no Brasil, enfim, mas especialmente no Rio de Janeiro, quem não se lembra da Copa do Mundo que nós tivemos em 2014 no Rio de Janeiro também, principalmente lá, mas em várias partes do Brasil, e em função delas, o que aconteceu com o mercado imobiliário, principalmente o mercado regionalizado, ou seja, onde as benfeitorias foram providenciadas para sediar a Copa do Mundo, para sediar os Jogos Olímpicos. Isso acontece com muita frequência e hoje nós estamos vivendo uma situação bastante interessante. Para aqueles que estão mais atentos aos acontecimentos, sabem que muitas coisas estão acontecendo. Privatizações de aeroportos, privatizações de rodovias, enfim, muitas coisas estão acontecendo em âmbito federal, em âmbito estadual, em âmbito municipal. E a gente precisa estar atento a isso, principalmente o corretor de imóveis, que é, obviamente, aquele encarregado, né, de saber o que está acontecendo para poder passar essa informação para a sua clientela. Então, a dica que eu deixo hoje aos meus colegas corretores de imóveis de todo o Brasil é isso.
fiquem atentos às notícias. Nós temos poucas notícias sendo movimentadas pelas grandes redes de televisão, mas temos muita notícia sendo movimentadas pelas redes sociais e pela internet. Então é preciso que a gente esteja acompanhando isso tudo para podermos orientar a nossa clientela de onde melhor investir para obter o melhor resultado no seu investimento, ok? Está acontecendo muita coisa e é preciso a gente estar de olho nisso. Um grande abraço para vocês, até a próxima semana. Continuamos nosso bate-papo sobre gestão de condomínios na crise, desafios e oportunidades. E com toda certeza você pode ter que dois profissionais aqui, advogados, especialistas no direito condominial, doutor Alain Matias e doutora Priscila Massicano, está tirando todas as suas dúvidas. Doutora Priscila, eu deixei aqui no intervalo um desafio para a senhora, porque a gente percebe, a senhora que é advogada junto com o doutor Alain, de vários condomínios aqui em João Pessoa, que há uma dificuldade das pessoas quererem ser síndico convencional, né? Seja inquilino, seja o próprio proprietário. E uma pergunta que não quer calar, que muita gente diz, é se a figura do síndico, ela pode ser paga, remunerada ao síndico convencional e como é essa remuneração e ao síndico profissional, que é um síndico diferente hoje, uma nova figura que é uma realidade. O que a senhora pode dizer ao telespectador? Então, Rômulo, o síndico condômino, que é o que a gente chama do síndico convencional, ele pode ser remunerado por um prolabore ou mesmo através de uma isenção de taxa de condomínio. Isso vai depender do que está previsto na convenção daquele condomínio. Caso ele seja remunerado com prolabore, ele tem que ficar atento que ele tem que fazer dedução de INSS e também fazer declaração para o imposto de renda. É como um salário, né? Isso, ele é um contribuinte individual. E se ele for beneficiado com isenção de taxa, aí não, aí realmente ele não precisa fazer declaração de imposto de renda. Isso era uma controvérsia jurídica antiga, inclusive, que já foi pacificada pelo STJ, não há mais essa necessidade quando é o caso de isenção de taxa. Então, deixando bem claro para o telespectador, se ele é remunerado como se fosse uma retribuição salarial, ele tem que fazer os ajustes no imposto de renda, a questão do INSS, etc. Agora, se for a isenção da taxa condominial, a senhora está dizendo aí que já está pacificado que ele não tem mais tributação nenhuma sobre isso. Isso, ele não deve mais pagar o imposto de renda, ele é dispensado, porque não há ganho patrimonial que justifique a tributação nesse caso. Já nos casos de um contrato de um síndico profissional, é um prestador de serviços autônomo como outro qualquer, e aí o contrato ele é aprovado em assembleia. Naturalmente a assembleia precisa autorizar essa contratação desse síndico, quando é apresentada inclusive uma proposta de remuneração, e aí serão recolhidos encargos próprios de um autônomo. Ele deve pagar o imposto sobre serviços e todos os outros impostos necessários. Ainda nessa deixa, quem é que pode ser síndico profissional? Na verdade, qualquer pessoa pode ser síndico profissional, desde que tenha capacitação para tanto, porque, na verdade, é preciso que haja um conhecimento tanto desse mundo do condomínio, para que não é uma profissão para amadores. Hoje em dia, cada vez mais, o mercado está se qualificando, eles estão se especializando, então, realmente, qualquer pessoa que seja capacitada pode, sim, apresentar sua proposta de serviços para ser contratado. Perfeito. Uma discussão que gera muitos atos judiciais e polêmicas em condomínio, doutor Alain, é a questão de animais. É uma coisa assim impressionante no mundo, o que existe de polêmica, seja no âmbito do condomínio, seja saindo para o Poder Judiciário. E a pergunta que mais as pessoas fazem dentro da internet dessa semana foi quais são as regras que o senhor pode dar aqui para todos que estão nos assistindo de circulação de animais nas áreas comuns dos condomínios. Eu acrescento, e como pode se comportar o animal dentro da área mesmo privada? A questão da proibição ou não, isso aí já está pacificado também, Rômulo, que o condomínio ele não pode proibir genericamente essa questão da circulação dos animais nas áreas comuns. O que o condomínio pode é regulamentar, criar regras para que
o animal conviva sim no condomínio, aí ele pode regulamentar desde o porte do animal, a modalidade como esse animal vai circular nas áreas comuns, né, dentro do condomínio. Então, aconselho que o gestor condominial, ele tem sim esse respaldo para regulamentar. O condomínio ele deve criar regras para que o animal frequente as áreas comuns de condomínio. O que não pode é fazer a proibição de uma forma genérica. Isso aí já está pacificado, não pode proibir. No que você diz a questão dentro das unidades, aí a gente entra na questão do saúde, sossego e a segurança, né? Quando o animal ele não coloca em risco a saúde, o sossego e a segurança dos demais, tá tudo ok. Agora, eu ainda lhe dou outro S, a salubridade, né? Salubridade também, exatamente. E aí, esses 4 S você traz. Quando não infringe isso aí, a questão do sossego, seja por latidos constantes, né? Segurança, às vezes o morador ali deixou a porta aberta, aquele animal foi e saiu do apartamento, saiu da unidade e atacou um outro condômino dentro da área comum, então colocou em risco a segurança, né? Então, respeitando esses limites, né, que não só por animal, mas como para o próprio condômino, respeitando esses limites aí, ele vai poder utilizar a unidade. Lembrando que, genericamente, não pode proibir, o que pode fazer é criar regras para que o animal possa circular no condomínio. Ainda nessa mesma pegada de animal, a gente falou de salubridade. Muitas discussões se faz com a questão da higiene, por exemplo, das necessidades fisiológicas dos animais. Como é que fica o condômino nesse sentido? É a obrigação dele ou ele acha porque tem um setor de limpeza no condomínio, o seu cãozinho, o seu gato, seja o animal que for, sai fazendo urina, fezes nas áreas comuns e fica por isso mesmo? Como é que o senhor orienta? Então, a questão dos dejetos dos animais, eles podem estar regulamentados também nas regras criadas pelo síndico para que os animais circulem. E aí, obviamente, na maioria dos casos, é a obrigação sim do dono do animal e até uma questão de educação, né, Romulo? Se você sabe que está gerando ali aquela questão de ser insalubre, aqueles dejetos ali na área comum do condomínio, você ter a consciência também, o bom senso de saber que é responsabilidade sua. Tudo que os atos do seu animal de estimação, ele se estende ao dono, de responsabilidade sua, porque não é um ser ciente. Então, estende-se aí essa responsabilidade para o proprietário do animal, né? Não o proprietário como coisa, mas o dono. Priscila, a gente sabe que a gente está ainda no período de pandemia, apesar de ter reduzido drasticamente as internações, as mortes, a grande parte da população já tomou a primeira dose da vacina. Espero que até o final do ano, que se Deus quiser, a gente consiga vencer tudo isso. Apesar de falarem muito da nova cepa e etc, né? Mas dentro da relação condominial, que tem a consciência que esse período de pandemia do Covid ainda não se acabou. Salão de festas, churrasqueiras, playgrounds, como é que fica a utilização deles da forma da regra e da forma da consciência condominial? É muito importante a gente pensar que realmente, para que as coisas continuem a evoluir, é preciso que a gente mantenha alguns cuidados. E essas áreas comuns, elas precisam de um uso controlado. É importante que o condomínio estabeleça quais são os equipamentos que eles dispõem de áreas de lazer, para que possam criar regras para aqueles equipamentos, como o agendamento prévio do uso de algumas áreas que tenham um espaço mais reduzido, para que uma família, por vez, possa utilizar, se for um prédio realmente de menor porte. Da mesma forma com a academia de ginástica, que haja um agendamento para que não haja uma aglomeração, né? Isso, uma aglomeração. O uso das máscaras em áreas comuns é essencial, ela não é dispensada, mesmo na área da piscina. Realmente ela precisa ser dispensada apenas para o banho da piscina, mas não no seu entorno. Se for feito o uso da churrasqueira ou de áreas gourmet, que a máscara seja removida no momento da refeição, da alimentação. Não é permitido que as pessoas circulem sem máscaras. E da mesma forma o salão de festas, ele pode sim ser liberado, desde que seja estabelecido aí um limite de pessoas de acordo com a capacidade daquele salão de festas, que não haja uma aglomeração.
e dentro dele que sejam respeitadas as mesmas normas, o uso de álcool para higienizar as mãos, o uso da máscara, e que essas pessoas que estejam ali frequentando aquele salão de festas, eles não circulem pelo condomínio nas áreas de lazer, porque de fato o que está sendo reservado ali para aquele evento é o salão de festas. Se a gente traz aquela aglomeração de pessoas para as outras áreas do condomínio, a gente está prejudicando o uso pelos demais condôminos. Então, o uso controlado, o que tem sido inclusive facilitado pelo uso dos aplicativos, é permitido e é salutar para a convivência de todos. E, na verdade, é uma questão de razoabilidade, né? As pessoas também terem consciência de que está convivendo entre pessoas. Ela não é dona, não é uma casa para ela ter a regra pessoal. Mesmo dentro da casa, existem os filhos, as famílias, o companheiro, a companheira, o marido, a mulher. Então, é uma questão de consciência. Doutor Alain, eu vou deixar um desafio para o senhor, eu vou para o giro e mais para o intervalo, mas uma coisa que as pessoas têm muita dúvida e não sabem se funciona, se gera mais despesa, se é mais economia, ou se isso protege ou não protege, é as portarias remotas. Quando voltar, a gente vai falar tudo sobre isso. Vamos aguardar um pouquinho para o próximo bloco. E para você que quer sair do aluguel ou investir em um imóvel, fique atento às oportunidades da Zona Sul Imobiliária e também da Mais Construtora. Bia Freire apresenta as novidades. Veja. Você já pensou em morar nos bancários, em frente ao Carrefour, com tudo que tem direito? A Zona Sul Imobiliária te apresenta o empreendimento Júlio Faustino Monteiro. Grazi, bom dia. Bom dia, Bia. Bom dia para você que está nos assistindo. Se você tem um desejo de morar em uma região mais cobiçada daqui de João Pessoa, o residencial Júlio Faustino Monteiro é ideal para você e sua família. Com um apartamento de 3 quartos, sendo suíte, sala para 2 ambientes e uma área de lazer completa, com piscina adulto-infantil, salão de festa, salão de jogos, academia e muito mais. Não perde essa oportunidade e vem realizar o seu sonho com a gente da Zona Sul Imobiliária. Restam poucas unidades para você adquirir o Mais Luxo. Então se liga, porque hoje é o dia, né, Jaqueline? É isso mesmo, Bia. Bom dia a todos. Ótimas oportunidades aqui no Mais Luxo. Últimas unidades no empreendimento que está espetacular, como vocês conseguem ver pelas imagens. O Mais Luxo é composto por 2 torres, 2 elevadores por torre, área de lazer espetacular. Vem conhecer essa oportunidade única aqui no bairro dos Bancários. Gostou dos empreendimentos da Zona Sul Imobiliária e da Mais Construtora? Liga agora, os corretores de imóveis estão todos de plantão para atender a sua ligação. E a gente vai para mais um rápido intervalo, não troca de canal, voltamos já já. Você precisa, o que você deseja, vai encontrar no coração de Tambaú. Beleza e gastronomia, moda e diversão, tudo em alto padrão a gente tem. HP Shopping, você no HP Shopping. HP Shopping, o lugar que te faz sentir bem. Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú. Sonho é prenúncio de sucesso. Saúde, conforto, tranquilidade, êxito profissional. Mas o maior de todos os sonhos é a casa própria. Por isso, corretores de imóveis são fundamentais. Saint-Exupéry, em seu livro O Pequeno Príncipe, diz que o essencial é invisível aos olhos. Pois é, assim também é o nosso trabalho. Invisível, porém essencial. Parabéns, corretores de imóveis. Sistema Cofesse Cresce. Conhecimento é tudo, né? É uma coisa que ninguém tira de você. O futuro, ele é brilhante. A gente aposta tudo nos nossos jovens, né? A gente acredita que eles são o futuro do nosso Brasil. Sem educação, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Todo mundo aprende. É só questão de motivar, incentivar cada vez mais o aluno
a conquistar os seus sonhos. A gente tem a oportunidade de mudar a nossa vida todos os dias. E na prova do Enem é um deles. E o Enem é um dia muito importante, não só pra gente, mas como para todos os estudantes do Brasil. Se esforça e vai pra cima que você tem capacidade de conseguir. O Enem é grandioso, resultado do trabalho do governo federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas envolvidas. As provas serão dias 21 e 28 de novembro. Prepare-se bem e guarde essas datas. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ficaram com saudades, né? Mas já estamos de volta e vamos falar agora da transformação de vida. Pois bem, se você, acompanha aqui o nosso programa e a nossa programação, já nos viu falando da FK Imóveis. Claro que sim. E a FK Imóveis vem sempre surpreendendo com muitos empreendimentos, prêmios, sorteios e descontos. Isso é que é muito importante, descontos. Mas hoje ela apresenta uma oportunidade incrível para que você realize o sonho da casa própria e você fique por dentro e não fique por fora da realização dele. Eu falo do Boulevard Residência, apartamento com 2 quartos, suíte reversível, cozinha, sala para 2 ambientes, área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas com mezanino e salão de jogos e playground para você brincar com suas crianças. E muito mais. Dá para você esperar na portaria 24 horas com toda a segurança e sem nenhum problema para você ter assaltos e outras violências. E este empreendimento, veja só, fica dentro de um condomínio fechado. E sabe o que é melhor? Não, você não sabe? Eu vou dizer agora. Tudo isso você só pagará, em média, parcelas de R$ 480. É verdade, R$ 480. E sua carta de crédito, se ela for aprovada no valor total, veja só, aprovada no valor total, você ganha R$ 300 no ato e da entrega das suas chaves, como o chamado cashback da FK Imóveis. Então aproveita que ainda dá para você escolher as melhores unidades. Fala com a Bia, fala com a Pri. A Bia também está lá, mas fala com a Pri. A Pri, ela vai atender agora a sua ligação. Anota aí, 98677-2008. Vou repetir, 98677-2008. Siga a FK também no Instagram. Quer saber? @FK_imóveis. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. E também nos melhores bairros de João Pessoa tem sempre um imóvel esperando por você. Confira agora as oportunidades da Enolanda e também da Construtora Aliança. Acompanhe. Trazer sua marca para o Holandas Prime é a certeza de um ótimo negócio, sem contar da localização, Para mais detalhes, Flávio Montenegro, bom dia. Bom dia, pessoal. É exatamente isso. O Holandas Prime Shopping fica localizado no coração de Tambaú, hoje um dos bairros mais turísticos de João Pessoa, um alto fluxo de pessoas. E aqui no Holandas Prime nós temos espaços para o seu negócio crescer. Nós já temos aqui grandes marcas, tanto de alta gastronomia como de saúde e beleza, e com espaços disponíveis para você que quer trazer o negócio para um dos bairros mais desenvolvidos de João Pessoa. A nossa estande fica aqui no próprio Holandas Prime, estamos disponíveis para atendê-los e também através dos nossos contatos e das nossas redes sociais. Casas prontas com muito conforto e lazer. Assim é o Alliance House aqui na BR-230. As obras estão em ritmo acelerado e hoje a gente veio mostrar para vocês.
Diego, cada dia que passa, as casas estão tomando mais e mais forma. Conta um pouquinho pra gente o que aconteceu e o que vem por aí. Então, Camila, estamos avançando nos serviços de estrutura. Atingimos a marca de 78%. Nas alvenarias, atingimos 35%. Iniciamos os serviços de forro e de revestimento externo em pedras naturais. E conforme cronograma, agora em agosto, iniciaremos os serviços de revestimento interno de piso e parede. Comodidade de um condomínio fechado e o conforto de viver em casa com espaço para tudo o que te faz feliz. Esse é o Alliance House. Para saber mais, acesse os nossos canais de atendimento ou consulte o seu corretor. Sempre digo, quem casa, quer casa. Liga agora para os corretores de imóveis da Enolanda Construtora e também da construtora Alliance. Agora a gente continua conversando sobre gestão de condomínios na crise. Doutor Alain, muita gente tem dúvidas mesmo da funcionalidade da portaria, né, chamada portaria virtual, e se ela tem vantagem e desvantagem. O que é que o senhor pode dizer em relação a isso? Porque economiza, não economiza, cria mais segurança, menos segurança. A gente sabe que muitas vezes as pessoas são substituídas pela máquina, pela internet, pelo mundo digital. É isso que as pessoas querem saber de hoje. Rômulo, como tudo que é novo, né, tudo que é colocado aí no mercado, colocado à prova, precisa o mercado sentir, aperfeiçoar, aonde é que ele vai funcionar realmente. Então, com a portaria remota não é diferente, né? Em alguns perfis de condomínio, ela sim funciona 100% e algumas empresas até limitam a quantidade de unidades, até uma quantidade X de unidade a portaria remota vai comportar por conta desse fluxo, né? Então, assim, como também a questão de enxugar aquela folha de pagamento do condomínio. Muitas dessas empresas elas trabalham com comodato, ou seja, elas fornecem o equipamento, o condomínio já não tem esse custo com o equipamento e aí reduz drasticamente esse gasto com a folha salarial. Então, para alguns condomínios vai funcionar perfeitamente a portaria remota e para alguns perfis de condomínios ela não vai ser tão viável. Então, como tudo que é novo no mercado, está se aperfeiçoando. Da primeira portaria que surgiu até as portarias que a gente tem hoje já teve uma grande evolução. E aí sim, vai surgir alguns problemas que vai ser aperfeiçoado com o tempo, como também novos desafios. E aí cabe, como todo mercado, se aperfeiçoar para prestar um serviço cada vez melhor para os seus usuários. Pegando ainda dessa deixa, Priscila, delivery. Hoje, com a pandemia, eu acho que o delivery foi uma atividade que realmente pegou. Eu acho que já era normal o aumento, o crescimento e vai continuar. Mas com a portaria remota, como funciona o delivery para entrega? O que é que muda de diferença? Porque a pessoa está lá, né, é online, se a internet cair. Então, explica um pouquinho o que é que você pode orientar o telespectador e a toda a gestão condominial que está nos assistindo agora. A gente sentiu um aumento sensível nesse mercado eletrônico, do e-commerce. As vendas realmente se multiplicaram. Os próprios pedidos mesmo em restaurantes, os deliveries, são muito frequentes nesse período. E a portaria virtual, ela tem sim como recepcionar esse comportamento novo dos condôminos, mas com limitações. É por isso que o doutor Alain falou muito bem ao dizer que é necessário ver o porte do condomínio para entender se ele realmente comporta uma portaria virtual. Como é que funciona isso? Quando chega uma entrega no condomínio ou mesmo um delivery, a portaria virtual ela é acionada, né? A central da empresa contratada ela é acionada e ela entra em contato com o proprietário, o morador do imóvel, que pode descer para resgatar a sua encomenda. Caso esse morador não esteja presente, o zelador pode receber isso. Mas existe aí uma questão da guarda dessas encomendas e que forma essas encomendas serão preservadas, porque o zelador ele encerra o turno dele no final do dia e se o proprietário ou o morador não resgatar essa encomenda até o final do dia, ela vai pernoitar na portaria. É uma realidade já nos condomínios, na pandemia isso ficou muito frequente, os condomínios posicionarem mesas de entrada e saída de mercadorias, de encomendas, de correspondências, para evitar inclusive que os porteiros e zeladores tenham contato permanente com essas encomendas que as pessoas vêm trazer. Então é muito comum hoje num condomínio você chegar
e ser orientado a depositar uma encomenda numa mesa de entrada, que é a mesa que recebe as coisas para os condôminos, e a mesa de saída também são as encomendas que os moradores deixam para os portadores virem buscar. Então, isso também pode ser adotado na portaria virtual. Essa mesa de entrada e saída, lembrando que não há uma garantia de preservação da integridade daqueles produtos, porque realmente não há supervisão presencial. Há uma supervisão eletrônica através de uma supervisão remota da empresa, mas presencial não. Só para concluir, uma coisa que eu tenho visto no mercado que já está sendo implementado em outros estados e que é muito interessante são os smart lockers, que são os guarda-volumes eletrônicos, que é possível que você identifique a unidade que vai receber aquela encomenda e o encarregado, a pessoa que vai deixar lá, digita o número da unidade e que vai receber resgata através de uma senha. Então, isso traz para aquela correspondência, aquela encomenda, uma segurança maior. Muita gente tem esse dilema na gestão condominial que a gente está falando, mesmo nesse período de crise, mas o condomínio, por alguma forma, tem dinheiro em caixa. Ponto final. O síndico, ele pode sair gastando, comprando aleatoriamente, só porque tem dinheiro em caixa, tem dinheiro no fundo de reserva. O que é que o senhor orienta a quem está nos assistindo, porque é muita dúvida sobre isso? Romulo, como a gente falou, a questão tem essa supervisão, né? O síndico, ele deve prestar contas e tem que agir com responsabilidade dentro do condomínio. E não é gastar, tipo, como a gente falou, o fundo de reserva, ele é de um fundo de natureza emergencial, né? Não deve ser usado para todo tipo de aquisição dentro do condomínio. E aí, algumas convenções já trazem a limitação de gastos também. A partir de uma quantidade X, o síndico, ele deve se reportar, né? Se for gastar superior, e aí colocam-se parâmetros, e aí ele vai seguir. Até aqui você tem um limite de gasto que não precisa convocar uma assembleia, que não precisa se reportar ao conselho. A partir daqui você tem. Então, esse senso de responsabilidade tem que partir do gestor, mas também algumas convenções limitam esses gastos por parte do síndico. Entendi. Então, existem esses dois fatores. Então, Priscila, muitas vezes as pessoas ficam confusas. Qual é o papel, quais são as obrigações de uma administradora de condomínio? Porque a pessoa tem um síndico, aí tem às vezes a figura do supervisor, do gerente, aí sai uma série de situações, aí o condomínio pergunta, e a administradora, como fica nisso? Então a senhora pode esclarecer para a gente? Claro. Antigamente a gente tinha uma cultura que a administradora praticamente fazia uma gestão financeira, mas é muito mais do que isso realmente, porque não somente essa questão de folha de pagamento de pessoal, de encargos trabalhistas que precisam ser recolhidos, tem toda uma gestão também de recursos humanos, de seleção de funcionários capacitados, de acompanhamento de contratos de trabalho, de acompanhamento das empresas contratadas, porque o contrato ele precisa ser monitorado, as empresas elas precisam ser acompanhadas para o caso de eventual descumprimento de contrato, haja uma notificação da empresa para ela corrigir o comportamento. Então, tudo isso é papel da administradora. E não só isso, a aproximação das tecnologias do condomínio é algo que as administradoras têm trazido para a administração, que tem realmente facilitado a gestão do síndico. Hoje a gente vê os aplicativos que funcionam para reserva de espaços comuns, os meios de cobrança que são facilitados. Hoje você pode pagar um boleto de condomínio através de cartão de crédito, ele pode vir a cobrança do seu cartão de crédito. Essas tecnologias realmente elas se aproximam e facilitam a gestão do síndico. Então a administradora traz todo um trabalho nessa relação que é tão dinâmica. As relações interpessoais são, inclusive, as que trazem para os síndicos mais preocupações, porque tem coisas que nem todo mundo fica sabendo, até porque os síndicos não podem compartilhar, mas que demandam um desgaste de tempo e de trabalho para o síndico muito grande. E o papel do administrador é fazer toda essa assessoria de comportamento. A gente vai para um intervalo, doutor Alain, mas já quero deixar um desafio que é uma realidade normal. Covid-19 está aí. O funcionário do condomínio pegou. O que fazer? Responda agora não, daqui a pouco a gente informa diretamente aos nossos telespectadores. Vamos para mais um intervalo comercial. Permaneça aí com a gente, voltamos já já. Você sabe identificar a violência contra a mulher na política?
Quando uma parlamentar não está segura, nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Em cidade tão linda como João Pessoa, existe uma imobiliária que há mais de uma década realiza sonhos. Não arrisque, venha para a Zona Sul. São 5 unidades espalhadas pela cidade para melhor atender. Acesse zonasuimobiliaria.com.br. Este ano, a profissão do corretor de imóveis completa 59 anos de regulamentação. O fruto desse trabalho é a segurança de poder contar com alguém que não mede esforços para concretizar o seu sonho de viver bem. 27 de agosto, Dia do Corretor de Imóveis. Uma homenagem do Cresce Paraíba a todas e todos os profissionais que fazem da valorização, realização, da eficiência e da ética a marca do seu trabalho. Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Confesse. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Zona Sul Imobiliária. Nos 4 cantos da cidade. Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Em Holanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. Mais Construtora. Construindo sonhos para você e sua família. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Estamos de volta e vamos de informação do Minuto T5. Bom dia, Lucas Santiago. Qual é a boa de hoje? Bom dia, Rômulo. Bom dia para todos. A gente começa falando sobre saúde da mulher. Isso porque foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei que prevê distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes de ensino fundamental e médio, mulheres em situação de vulnerabilidade e também detidas. A previsão é que 5,6 milhões de mulheres sejam impactadas com base de 8 absorventes por mês por mulher. O texto aprovado qualifica o programa como estratégia para a promoção da saúde e da atenção à higiene, com o objetivo de combater a precariedade menstrual. Rômulo, essa situação aí que muitas mulheres adolescentes acabam passando, pessoas de baixa renda, em relação à higiene mesmo, à saúde pública, e aí essa lei vem aí para contribuir com a saúde da mulher aqui no Brasil. Ainda bem, né, Lucas? Porque a gente precisa realmente pensar na saúde da mulher, pensar que as pessoas têm que começar de adolescentes para que elas não tenham problemas futuros e criem, na verdade, na saúde um caos aí. Isso. Com outras doenças. Né? Isso, política pública, né? E agora vamos falando sobre dados populacionais. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou uma nova estimativa no número de habitantes aqui na Paraíba. De acordo com o Instituto, a população paraibana chegou a 4.059.905 pessoas em 2021, o que representa aí 20,6 mil habitantes a mais quando comparado no ano de 2020. João Pessoa lidera o ranking com mais de 825 mil moradores e para o IBGE, o aumento não inclui os efeitos da pandemia. Aí é mais uma curiosidade mesmo, o pessoal que está em casa, esse aumento populacional aqui no estado, Rômulo, que pode impactar também no setor do trabalho, né, da economia no geral. Bacana, você sempre trazendo aos sábados informação de última hora no Portal T5. Obrigado, até o próximo sábado. É isso, até o próximo, a gente fica por aqui, mas como vocês já sabem, outras informações no portal t5.com.br. Você quer realizar o sonho da casa própria? Quer fechar um negócio com segurança jurídica? Quer realmente fazer negócio para tudo? Antes de você fechar o teu negócio,
Observe o que a gente traz aqui no Tambaú Imóveis e Negócios das imobiliárias e construtoras. Veja. Morar perto da praia é tudo de bom. E morar em um MRV linha Class é bom demais. Aí você junta esses dois que fica melhor ainda. Os detalhes sobre o empreendimento Reserva Areia Vermelha e Reserva Almagre é com o Eduardo. Bom dia. Bom dia, Bia. Então, eu queria falar para vocês dos investimentos que vem ocorrendo hoje aqui na região aqui de Cabedelo, né? Uma condição totalmente diferenciada, né? Produto praia, com a entrada parcelada em até 72 vezes, com documentação também parcelada, a construtora paga e parcela para o cliente sem juros. Então, aproveite essas facilidades, entre em contato com a gente, que a gente vai estar disposto para te atender, trazer você no local do empreendimento. Então, visão mar, suíte, varanda, condição diferenciada, lançamento, você procura a gente que é com a MRV. O Residencial Mônaco está em ótima localização no bairro dos Bancários, com 3 quartos, acabamento de alto padrão e muito mais que Elton traz pra gente. Bom dia. Bom dia, exatamente. Tá? Residencial Mônaco, uma super oportunidade, apartamentos com 3 quartos, 73 metros, acabamento de alto padrão, tá todo no porcelanato. Então é uma excelente opção para você que quer investir ou para você que quer morar bem. Tá? Bairro dos Bancários, a região que mais cresce aqui na região sul de João Pessoa. Então procure um de nossos corretores. Tá? Hoje estamos com as unidades Geisel, Valentina, Bancários e em breve a unidade do Shopping Tambiá. Tá? Então nossos corretores estão prontos para te atender. Gostaram dos empreendimentos, né? Então não perde essa oportunidade, liga agora. Sempre tem um corretor de imóveis da MRV Engenharia e da Jampa Imobiliária. Eu deixei aqui, doutor Matias, uma pergunta muito interessante. Covid está aí. Funcionário contrai a Covid. O síndico pode ou não pode substituí-lo? Tem uma regra, os direitos trabalhistas, como funciona? A área condominial, os condôminos podem interferir na regra de gestão do síndico? Explica aí ao telespectador. Rômulo, estendendo um pouquinho da regra, que algumas convenções trazem que o condômino ele deve informar, né, quando se contrai uma doença infecto-contagiosa. Algumas convenções trazem isso aí, deve informar o síndico que existe sim uma contração de uma doença, né, alguém contraiu essa doença infecto-contagiosa, comunique-se ao síndico. O funcionário não pode ser diferente. Se ele teve esse diagnóstico de Covid, ele deve sim informar imediatamente ao síndico, e aí ele vai ficar afastado de acordo com o número de dias que foi colocado lá no seu atestado, e obviamente o síndico vai ter que fazer essa substituição. Vai onerar o condomínio um pouco? Sim, vai onerar, porém por um bem necessário, né? Que é esse afastamento necessário que a Covid trouxe, que esse funcionário vai ter que passar esse período, essa quarentena, e o síndico obviamente vai ter que fazer a substituição. E aí não tem óbice de condômino ter que querer fazer essa objeção na parte de gestão. O síndico ele tem total respaldo para fazer essa substituição e também e não vai deixar desguarnecido, por exemplo, exatamente, o setor, porque precisa, se for o setor de limpeza, se for o setor de portaria, se for o setor de segurança, né? Então, como é que você vai repor aquele... E até informar o porquê do afastamento do funcionário, porque pessoas possam ter contato com ele algumas vezes, né? E naquele período ali ele poderia já estar infectado. E aí eu sinto dizer, quem teve um contato próximo com o funcionário e tal, às vezes não só ele, como alguns outros funcionários que tiveram esse contato também terá que ser afastado. Perfeito. Certo. Doutora Priscila, o síndico ou a administradora de condomínio, ela tem a responsabilidade da gestão, né? Ambos se planejando, fazendo as reuniões e fazendo os informativos. Mas a gente sabe que o condomínio ele não produz nada, ele só recebe só tem caixa se os condôminos pagarem. Porque se houver um atraso, o caixa vai estar vazio. E as contas? As contas não param, né? Então, a pergunta que não quer calar. O síndico ou a administradora, eles respondem pelo atraso dos pagamentos, né, das contas do condomínio,
porque por não ter dinheiro em caixa, ou então mesmo tem dinheiro, ele esquece. Então, quem responde muitas vezes por juros e às vezes o condomínio até ser negativado? Então, o síndico ele responde civilmente pelos seus atos. Ele pode sim vir a ser responsabilizado através de uma ação regressiva aí dos condôminos que venham a reivindicar algum prejuízo que tenham sofrido em virtude de alguma omissão ou má gestão do síndico. Agora, o atraso aí ele vai ser imputado a princípio ao condomínio. Uma eventual negativação vai ocorrer em face do condomínio, que é o primeiro a ser realmente a suportar qualquer prejuízo. E aí cabem aos condôminos identificar alguma má gestão, alguma omissão do síndico, responsabilizá-lo. Entendi. Uma pergunta assim bem interessante, doutor Alain. O condomínio pode contrair empréstimos bancários para resolver os seus problemas de caixa? É possível? Se for possível, como é que é essa autorização? Se não pagar, quem responde? Como é que funciona? Porque uma pessoa física, ela vai lá, a regra tem capacidade, tira um empréstimo, às vezes dá uma garantia, é um bem ou um fiador e tal. Como é que funciona no condomínio? Pode, não pode? Para quem está nos assistindo? Vamos lá, é aquilo, né? Tem uma máxima do direito privado que é aquilo que não é proibido é permitido. Então, se não tem proibição que o condomínio contraia essa linha de crédito, e obviamente se algum credor quiser fornecer essa linha de crédito para o condomínio, ele pode sim. Agora, a depender do que a convenção diz, o síndico ele vai ter que convocar uma assembleia e ser aprovado isso em assembleia. Mas hoje tem uma outra saída para os condomínios que são as garantidoras de crédito. Como é que funciona isso? O condomínio ele vende essa inadimplência, às vezes até a inadimplência passiva, e a garantidora ela garante uma porcentagem mensal para o condomínio dizer isso aqui com certeza vai entrar por mês e a gente que agora vai ficar responsável para fazer toda essa cobrança dos condôminos. Então, é uma garantidora de crédito, que o condomínio vai ter a certeza da receita, porém, ela que vai fazer a parte da cobrança. E alguns condomínios que já estão com esse passivo de inadimplência muito alto, essas mesmas garantidoras acabam comprando esse passivo. E aí, às vezes, para alguns condomínios é a única solução que tem para que o condomínio se mantenha de pé até que seja feito um novo provisionamento, uma previsão orçamentária, seja feito um reajuste de taxa condominial justamente para suprir essa inadimplência. A gente sabe que a gente vai viver dentro de condomínio sempre crises, ou crises econômicas, ou crise de interesses, ou crises de relacionamentos e todas as formas de crise. A pergunta que a gente pode fazer à senhora é o seguinte: como o síndico ele pode fazer a gestão de crise de um condomínio? Como é que ele pode tratar, lidar, ser um psicólogo, ser um padre, ser um pai, uma mãe de tanta gente que tem personalidade diferente e interesses diferentes? É verdade. Eu acho que, primeiro de tudo, tem que ter empatia para entender o que é que aquela comunidade espera, o que é que aquela comunidade precisa. E, em segundo plano, regras claras, isso aí é essencial. Uma convenção de condomínio atualizada, um regimento interno atualizado, revisado por um profissional especializado na área. É uma coisa que cada vez mais a gente sente a necessidade nos condomínios, principalmente em virtude dos novos acontecimentos. A gente precisa introduzir isso, chegou na nossa vida e por um tempo vamos viver isso, precisamos disciplinar isso nas nossas casas, nos nossos condomínios. Então, as regras claras ajudam a que as pessoas consigam se relacionar melhor. E também liderança, porque essa empatia não tem que retirar a liderança do síndico. O síndico ele não tem que ter medo de desagradar, porque a gente não agrada a todos. Há um interesse maior, que é o interesse coletivo. Aquele que deseja tomar decisões por si próprio, ele não pode morar em condomínio. O condomínio pressupõe esse interesse comum, aquilo que é melhor para todos e não necessariamente para mim. Então, a liderança, ela realmente tem que falar mais alto. Uma das coisas que é mais interessante, a gente está falando de condomínio, de gestão de condomínio, principalmente na crise. A gestão de condomínio de shopping center é muito diferente da gestão de condomínio, dos condomínios privados normais ou não? O que é que o senhor pode orientar, principalmente a quem tem loja, o lojista, quem tem interesse de conviver dentro de shopping center? Como alguns conflitos são peculiares, né? O condomínio residencial ele tem alguns conflitos peculiares.
o comercial tem também, mas alguns conflitos eles são ali interligados. São os mesmos conflitos de convivência, a questão do interesse do indivíduo, às vezes quer se sobrepor ao interesse do coletivo. E aí nesse ecossistema do condomínio, né, seja ele comercial ou residencial, você tem sempre que pensar no coletivo. E às vezes, nos dois âmbitos, vai ter esse conflito. Então, tem que ter essa gestão especializada para o comercial e para o residencial. Às vezes, o profissional ele vai exigir essa gestão de um comercial e às vezes os conflitos diferentes vai fazer com que um outro profissional especializado seja responsável por esse residencial. Então, eu acredito que algumas coisas são distintas, alguns conflitos distintos, porém existem muitos conflitos que se aplicam nos dois ambientes. Priscila, muitas coisas a gente percebe de gestão de condomínio, somente em crise. Nessa crise, o que a gente percebeu nos condomínios residenciais é que algumas unidades estão utilizando para serviços comerciais. Por exemplo, pessoas que resolveram fazer comida, fazerem festa, salgadinhos, bolos para vender para fora. Numa estrutura residencial, é possível o condômino utilizar a sua estrutura residencial porque fechou o comércio e usar como comercial? Então, Rômulo, isso precisa partir muito do bom senso e da razoabilidade. É claro que se a gente estiver falando de algo que não tenha um impacto naquela vida, naquela comunidade, isso até é permitido. Agora, não é possível que aquela pessoa receba clientes dentro da unidade que aumentem o tráfego de pessoas naquela comunidade condominial e principalmente que aquilo aumente o custo do condomínio, porque a gente sabe que tem condomínios que não têm ainda gás individualizado, então isso gera um consumo maior. Via de regra, se é um condomínio residencial, não pode ser desenvolvida nenhuma atividade comercial ali. Agora, é claro que se for algo extremamente pontual, que não interfira, a gente hoje vive em home office, é uma forma de trabalho. Isso. Entendeu? Então vai muito da peculiaridade do caso e do que está previsto naquela convenção de condomínio. Perfeito. Então, Alain, muito obrigado. Vocês deram uma aula aqui de direito condominial. Deixo as suas despedidas. Romulo, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. Quero deixar já aberto, conta comigo para quantas vezes precisar. E agradecer ao público de estar aí no sábado pela manhã com a gente, acompanhando e interessado nesse segmento que é o condomínio. A gente tem a intenção de cada vez mais deixar claro, trazer uma linguagem simplificada para que o entendimento seja feito numa maior amplitude. No mais, só agradecer também a doutora Priscila por estar aqui e a gente fazer essa troca. Então, Priscila, suas despedidas. Obrigada, Rômulo, pelo convite. A gente está à disposição para sempre estar aqui porque for preciso. A gente viveu, os advogados e os administradores de condomínio, como os síndicos, viveram nos últimos meses e até anos, momentos muito conturbados. Essa pandemia trouxe para a gente muita coisa para repensar, muito trabalho a fazer. As relações condominiais ficaram muito acirradas e hoje a gente vê que eles sentem essa necessidade de ter maiores esclarecimentos. Então, esse serviço que você presta à população é muito necessário, esclarecedor e a gente está aqui à disposição para o que precisarem. Obrigado. Dia 27 de agosto, próxima segunda-feira, os corretores de imóveis de todo o país completam 59 anos de regulamentação da profissão de corretor de imóveis. Muito sucesso, muita saúde e feliz Dia do Corretor de Imóveis. Estamos encerrando mais um Tambaú Imóveis e Negócios. Você encontra a edição de hoje e as edições anteriores no portal t5.com.br. No próximo sábado estaremos de volta e vamos falar sobre relações complexas dos contratos de locações. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Até o próximo sábado.